Pronto. Nosso espaço bem representativo no dia de hoje. Barbacena na área, Patrick, boa noite. Nós queríamos mesmo produzir e organizar um espaço que tivesse gente de todas as regiões do nosso estado. Nós sabemos a luta que nós estamos enfrentando ainda nesse momento de reconstrução do país, e que os nossos fazedores de cultura, né, estão vivendo ainda de desafios. Então, para nós é fundamental esse espaço de hoje. Bom, primeiro queria dizer da alegria de poder propor esse tira-dúvida. Nós queremos muito que as políticas culturais possam chegar na ponta em quem realmente precisa. Nós sabemos o desafio que foi combater o fascismo, eleger de volta o presidente Lula e trazer consigo a volta do Ministério da Cultura, compromisso que Lula assumiu na campanha e que ele está, de fato, agora cumprindo com a gente, mostrando que é sim possível construir política cultural de qualidade, e ao reativar o Ministério da Cultura, o Lula faz o que é essencial para os fazedores de cultura, que é colocar recurso, porque sem produzir, né, condições objetivas, materiais, concretas, como é que nós vamos, de fato, conseguir democratizar o acesso à cultura e à produção cultural no nosso país. Então, colocar recurso é fundamental. Vocês sabem tanto que esse setor lutou pela volta do MINC e pela Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo, que foi votada na Câmara, que Bolsonaro tentou vetar, nós conseguimos a sanção, Lula regulamentou e está colocando agora bilhões destinados à cultura no nosso país. Então, esse nosso dia de hoje é para que a gente possa debater mecanismos de fazer chegar na ponta esses recursos tão importantes. Nós vamos contar com a presença de 2 pessoas diretamente do MINC. Eu queria agradecer muito a disponibilidade da minha grande amiga, irmã de caminhada, Lucy Souza. Ela é coordenadora de articulação do Sistema Nacional de Cultura e vai falar um pouco com a gente da importância desse sistema e quais são os mecanismos que este governo está construindo de fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura, e também com o Fábio Perinotto. É isso mesmo? Ele é coordenador geral de orientação e capacitação para estudos, Estado, Distrito Federal, municípios, do Ministério da Cultura, e também compõe a coordenação de execução da Lei Paulo Gustavo, que é muito importante para nós, está indo dentro, no miolo do negócio, vai saber explicar direitinho. Então, para a gente não demorar e tentar produzir também momentos de fala, eu queria combinar o seguinte: nós vamos garantir a fala, logo depois que o Fábio terminar de falar, para 15 pessoas. Se tiverem mais perguntas, mais dúvidas, eu queria que colocasse no chat para a gente tentar responder a partir das perguntas do chat, e o Fábio fazendo essa síntese para a gente das perguntas. Então, nós teremos 15 inscrições e os demais serão perguntas no chat que nós vamos tentar sintetizar, beleza? Então, vou passar já para a Lucy, para ela mandar ver sobre o Sistema Nacional de Cultura, mobilizar e levantar esse povo todo aí. Bora! Vamos lá, mais uma vez é uma honra estar aqui, deputada, minha amiga de caminhada, minha irmã, aprendi muito com Dandara e continuo aprendendo, que bom a gente estar aqui nesse espaço com vocês. Como você falou aí na sua fala, né, o MINC voltou e voltou para os fazedores de cultura, para o povo brasileiro. A gente tem vivido, nesses últimos 5 meses de reconstrução, muitas coisas grandiosas, né, a Lei do Fomento, que foi coisa lá no Rio de Janeiro, a Lei Paulo Gustavo agora em Salvador, a gente tem tido grandes avanços, sem contar os editais também que estão abertos, né? Ruth de Souza, Carolina Maria de Jesus, e convidar a todos os fazedores de cultura para participar desse momento que o Ministério da Cultura vive, que a cultura brasileira vive, né? Que é um momento realmente de reconstituição, mas também de construção de segmento, porque a gente foi muito atacado, porque a gente sabe que quando a gente tem política de governo, a gente pode um dia amanhecer e não ter mais nada. E hoje o Ministério da Cultura ele retorna com políticas públicas efetivas que vão durar
por gerações e gerações. Eu acho que é esse pacto que esse novo Ministério da Cultura tem feito com os fazedores de cultura e com toda a população brasileira. Bom, vou falar um pouquinho do sistema. Prometo que eu vou ser muito rápida, porque eu sei que a Paulo Gustavo ela demanda muito e a gente tem muitas dúvidas realmente do que como pode fazer, como posso investir esse dinheiro, como posso disputar o edital. Então, enfim, são muitas questões. Mas passando sobre o Sistema Nacional de Cultura, né, o Sistema Nacional de Cultura, ele permeia tudo isso, né, as políticas públicas, o Conselho Nacional de Cultura, a Comissão Intergestores, a lei do Sistema Municipal de Cultura, a lei do Conselho, a lei do Plano, tudo isso está dentro do Sistema Nacional de Cultura. Quando a gente pega o Sistema Nacional de Cultura hoje, ele é um sistema ainda muito enfraquecido, né? A gente não tem uma lei nacional que nos ampare. A gente tem a Constituição, né, Federal, o artigo 216A, que fala da importância da cultura, que é direito a todos, tem que ser garantido aos brasileiros, mas a gente ainda não tem uma lei efetiva. A nossa lei está tramitando na CCJ, né? A gente acredita, né, Binho, a gente tem feito esse esforço aqui no Ministério da Cultura para ela que seja aprovada ao mais breve possível, né, que ela comece a caminhar e tramitar dentro da Câmara dos Deputados para que a gente possa ter um sistema, assim como é o SUAS, assim como é o SUS, que garanta aos fazedores de cultura realmente um respaldo, né, que não tem um sistema que consiga dialogar com todos os municípios, os estados e o Distrito Federal. Então, a gente tem essa lei ainda na CCJ, mas que há uma chance da gente, até o final do ano, conseguir a aprovação e tramitação dela na Câmara dos Deputados. Dentro do Sistema Nacional de Cultura, né, a gente tem o Plano de Cultura, os sistemas de financiamento de cultura, tem o Conselho de Cultura, que são mecanismos muito importantes e consolidados. O que a gente sempre fala com os fazedores de cultura, com os municípios que chegam aqui no Ministério, a importância de fortalecer esses três itens e componentes do sistema, né, que a gente chama de CPF da cultura. Quando a gente tem um município que tem o CPF da cultura, a gente sabe que a cultura daquele município está no caminho certo, na direção certa. Porque o conselho é a sociedade civil, cobrando que o prefeito, os vereadores, ativem as políticas públicas que estão rodando, a lei de fomento, a lei Paulo Gustavo, a lei Aldir Blanc, porque vai ter um conselho que vai vistoriar os editais que estão sendo feitos, vai ter um conselho que vai falar, olha, já está na hora de ativar aí a lei Paulo Gustavo no Transfere Gov. Você já foi lá? Você já fez isso? Então, é importantíssimo a gente estruturar o nosso conselho de cultura, porque porque o Conselho de Cultura ele é um mecanismo importantíssimo dentro do Sistema Nacional de Cultura, sem contar a importância da gente também debater com as secretarias de cultura. No período do desgoverno, né, pós-golpe, a gente enfrentou uma unificação das secretarias de cultura. E quando a gente pega hoje a lista das secretarias de cultura, a gente vê Secretaria de Cultura e Esporte, Secretaria de Cultura e Educação, Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer, Meio Ambiente, Juventude, tudo junto. E isso é muito ruim, porque são pautas muito pesadas que merecem um tratamento exclusivo. E aí a gente tem essa bagunça. Ainda no Brasil, a gente estava fazendo um levantamento só de cultura e juventude, tem mais de 60 espalhadas por todo o Brasil. Minas ainda está muito bem, pelo que a gente viu, tem só umas 5 cidades, estão no universo de 853 municípios. Está caminhando legal. Também pós a gente recriar o Ministério da Cultura, a gente viu que muitas secretarias, né, separaram, né, deixaram a pauta exclusiva, até porque é muito extensa, é muito densa. A gente tem enfrentado aqui dentro do Ministério grandes avanços e transformações que uma secretaria em conjunto não conseguiria, né, dar conta. E sem contar que todo esse processo, né, dos conselhos, da participação do sistema, esse ano é ano de conferência. E as conferências, elas impulsionam, né, as políticas públicas, os debates, as metas que a gente quer atingir a partir de uma conferência, né? Qual é o plano que a gente quer, qual é a política que a gente quer, isso tudo nasce de uma conferência. Então, estar organizados também para disputar as conferências municipais, estaduais e participar da Conferência Nacional é muito importante. As conferências municipais, elas vão acontecer até 31 de agosto, as estaduais até 31 de outubro, e a etapa nacional vai ser de 4 a 8 de dezembro, aqui em Brasília. Então, convido todos vocês para participarem, para estar somando junto conosco. Além das conferências, né,
municipais e estaduais, também iremos realizar conferências temáticas. A gente está com alguns temas, eu até peguei aqui para a gente falar com vocês, alguns eixos, né, que fala sobre o marco legal da cultura, a institucionalização, que bate muito com a questão do Sistema Nacional de Cultura, da importância da gente ter as nossas leis, todos os conformes, todos os nossos componentes do Sistema Nacional de Cultura, que aí é o eixo 1, conferindo os conformes. O eixo 2, que trata dessa diversidade cultural, que é o Brasil, mas também transversalidade de gênero, sexualidade e raça na política cultural. E aí é que Narciso acha feio que não é espelho, que é o eixo 2. O eixo 3, que é Abre Alas, que eu quero passar, que fala de patrimônio e memória. O eixo 4 é Tudo Nosso, que eu acho que é um eixo que, como a gente tem falado, trata praticamente do tema da conferência, né, que vai ser democracia e cultura, que fala sobre democratização no acesso à cultura, participação social e a representatividade enquanto metodologia de governança. E o eixo 5 é Cultura Pagando as Contas, que fala sobre a sustentabilidade, a dimensão social, econômica e ambiental. Esses são 5 eixos que vão nortear a nossa conferência, a nossa 4ª conferência de cultura. Eu quero convidar todos vocês para participarem, porque a gente só consegue fortalecer o Sistema Nacional de Cultura se a gente tiver participação social. E o lema desse governo é que o povo esteja no centro. A gente não consegue avançar se vocês não caminharem junto conosco. Então, convido a todos vocês, fazedores de cultura, que seguraram a ponta nesses 6 anos, que foi muito difícil. A gente viu todos os nossos investimentos sendo cortados, todos os nossos editais sendo cortados, nosso ministério sendo extinto, o Capanema sendo entregue. Convidar todos vocês para somarem a 4ª Conferência Nacional. Eu vou colocar as datas direitinho no chat, mas a etapa municipal até julho, etapa estadual até agosto, etapa municipal até agosto, etapa estadual até outubro e a etapa nacional 4 a 8 de dezembro. Tá bom? E é isso, um pouco do Sistema Nacional de Cultura. É um ano de muitas oportunidades, aí só para deixar vocês também com a questão da Paulo Gustavo mais na ponta da língua, na LPG, o governo de Minas Gerais, ele vai receber, só o Estado, né? Mais de 180 milhões de reais, e os municípios mineiros somados vão receber mais de 190 milhões de reais. Ou seja, são muitas oportunidades, é edital para caramba para a gente disputar e fazer a cultura aí girar no nosso município. Valeu, Bi. Boa noite, pessoal. Todos escutam bem? Legal. Então, para quem não me conhece, eu sou o Binho. A Andara me apresentou pelo meu nome, Fábio, mas a maioria me conhece como Binho, então fiquem à vontade para me chamar de Binho. Eu estou trajando aqui um terno azul, estou com o cabelo um pouco despojado aqui, jogado para um lado, tenho um óculos de armação preta bem marcante, um bigodinho, uma barba magra, fina, que está mais pontuda, como se fosse uma barba com cavanhaque junto. Estou aqui do lado da Lucy. A gente está no Ministério da Cultura nesse momento, em Brasília. E agradecer porque essa relação com Minas Gerais tem sido muito interessante para a gente. Eu tive a oportunidade de poder participar também de uma audiência pública que teve na Assembleia Legislativa Estadual de Minas Gerais. Então, as relações têm sido muito interessantes nesse sentido também. Bacana poder estar tendo essa abertura por mandato federal, mas é legal trazer esse relato de como tem sido até na relação também com os estaduais, né? Então, a gente vai contornando a situação que eu acho que é bem válida. Então, desde fevereiro, março, abril, a gente teve várias reuniões antes do decreto que regulamentou a Lei Paulo Gustavo, e dentre essas reuniões, teve inclusive a audiência pública que eu mencionei, teve uma plenária que foi chamada pelo Comitê Estadual Paulo Gustavo, que é um pessoal que ajudou muito na construção do Comitê Nacional Paulo Gustavo e da operativa desse Comitê Nacional Paulo Gustavo. E em ambas foram agendas que eu acabei compondo, podendo somar, então minha carinha rodou aí pelo estado de Minas Gerais. Então, obrigado, Dandara, equipe, por estar abrindo esse momento aqui de diálogo com vocês. Bom,
tentar dar uma objetividade na minha fala, mas pegando um link, inclusive, até com a própria fala da Lucy. A Lei Paulo Gustavo, pessoal, é importante a gente compreender como uma lei de fomento e financiamento que não pode ser entendida apenas pelos seus recursos financeiros, e sim como um abastecimento de algo que tem que ser mantido e contínuo. Não dá para a gente pensar em projetos dispersos e aleatórios, sem pensar qual a construção de Estado de Minas Gerais e qual a construção de Brasil que a gente quer. Então, a agenda política de 2023, eu prefiro dizer que a agenda política não é a Paulo Gustavo e, no segundo semestre, Aldir Blanc II. A Paulo Gustavo e Aldir Blanc II devem alimentar a nossa agenda política. Né? Então, qual é a agenda política? A agenda política é estruturar um processo democrático, republicano, visando processos, inclusive, de mais imparcialidade, com isonomia e com acesso, principalmente, àqueles mais historicamente explorados, oprimidos, excluídos, etc. Né? Essa é a agenda. E, para isso, a gente tem tanto a ferramenta de fomento e financiamento com essas duas leis, no primeiro momento, agora, Paulo Gustavo, mas tudo isso sempre pensando tanto no ferramental quanto também combustível, o processo de participação social, que é o que a Lucy comentou agora há pouco. Então, a participação social ela é obrigatória e é exigida na Paulo Gustavo. Não se lança os editais da Paulo Gustavo sem ter algum grau de participação social. A Paulo Gustavo depois vai exigir que todos os estados e municípios, no futuro breve, caso não tenham, passem a ter suas estruturas e sistemas de cultura. A Aldir Blanc II também vai exigir que tenha grau de participação antes da tomada de decisão de como serão os repasses dos recursos. E a gente está com essa agenda de conferência, ou seja, se a gente levar em consideração que a gente vai ter a Aldir Blanc II no segundo momento, com 5 anos seguidos de repasses financeiros, a gente tem, portanto, a possibilidade de, com recursos da Aldir Blanc II, garantir que tenha abastecimento para alcançar as metas daquilo que a gente definir como prioridades de um plano de cultura. Ou seja, uma coisa fica casada muito com a outra, se a gente compreende essa grandeza de como é a agenda política cultural de 2023. Vamos lá, para Paulo Gustavo em alguns detalhes. Antes de falar ainda dos recortes artísticos, de modo geral, e culturais, a Lei Paulo Gustavo, ela vai tratar de acessibilidade, e aí todos os projetos precisam estar atentos a garantir acessibilidade, com no mínimo 10% dos seus orçamentos de cada projeto, seja ele qual for. Essa é uma coisa importante, todo mundo saber. Está no decreto de regulamentação, então é regra do jogo, é obrigatório, não é uma questão opcional, não é contrapartida, é parte, né? Passa a ser intrínseco. Outra questão, a Lei Paulo Gustavo vai tratar da perspectiva de equiparação, né? Políticas de equidade por ações afirmativas. E aí, no decreto de regulamentação, é colocado o 20% no mínimo de cota de vagas das propostas, ou seja, dos proponentes, seja pessoa física ou quem representa na pessoa jurídica, 20% no mínimo para a comunidade negra, 10% no mínimo para a comunidade indígena. Em não se conseguindo esse mínimo, vamos dar um exemplo, fica 5% da comunidade indígena, por exemplo. Esse 5% abastece como prioridade os que até então eram 20% da comunidade negra, que vira 25%, portanto, como mínimo. Em não conseguindo, né, os 25%, aí sim é redistribuído para uma totalidade, ou seja, tem um olhar de recorte da temática racial bem explícita no decreto de regulamentação da Lei Paulo Gustavo. Isso quer dizer que todos os editais de todos os estados e de todos os municípios precisam estar garantindo essas vagas por uma perspectiva de cotas. Isso é regra do jogo, não é uma opção, não é, enfim, qualquer perspectiva de contrapartida também. É regra, é parte inerente. Além disso, na própria lei, na sua origem, ela já trazendo no seu artigo 17 outras questões que tratam dessas perspectivas também de equiparação histórica, né? E aí as ações afirmativas, elas também são abordadas no seu artigo 17 da lei, além dessas questões da cota, que já vem no regramento do decreto, menciona ainda LGBTQI, vai trazer ciganos, vai trazer quilombolas, vai trazer pessoas com deficiência também, vai trazer várias das coisas
no recorte do que pode ser editais específicos, pode ter cotas como uma opção, ou pode ter diferenciação de pontuação. Então, tá assim a redação, assim a gente tem avançado, e é importante a gente compreender, então, que tudo isso é regra do jogo, não são opções. Então, portanto, quando a gente for reivindicar junto aos nossos municípios, e caso quem que seja gestor de cultura de alguma prefeitura esteja escutando, tá atento que na lei e depois no decreto, sempre é importante a gente buscar pela palavra, né? Faz busca de palavras nos nossos programas ou softwares, enfim, e busca a palavra deverá e deverão, que vocês vai ser explícito o que é obrigatório ser feito. E essas são algumas das obrigatoriedades. Quanto às características artísticas e culturais, digamos assim, a gente tem o que a gente chama, né, dos artigos 5 e 6 da lei e do artigo 8º da lei. O artigo 5 e 6 tratam do que é via audiovisual. Eu gosto de assim mencionar. Quando a gente fala que é do audiovisual ou pro audiovisual, a gente pode estar trabalhando numa perspectiva de não compreensão de inclusão de como acessar esses recursos por cidades pequenas que não têm uma cadeia produtiva estruturada e organizada do setor do audiovisual. Então, quando a gente explicita que é via audiovisual, é para justamente estimular a possibilidade de bom uso do recurso, que tem direito para que os municípios possam fazer esse uso, possam não abrir mão dessa verba. Então, nos artigos 5 e 6, a gente tem 4 incisos, sendo o 4º, especificamente, que são de gestão dos governos estaduais, e os outros 3 incisos, que são de gestão dos governos municipais e também dos governos estaduais. Então, a gente tem produção audiovisual, a gente tem a exibição e difusão audiovisual, a gente tem formação, cursos, a gente tem registros de, por exemplo, digitalização de acervos audiovisuais, a gente tem, portanto, entra também uma perspectiva de patrimônio, memória. São alguns incisos que vão proporcionar algumas frentes de trabalho do que é a cadeia produtiva do audiovisual. Então, o inciso 1 especificamente é a produção, e quando a gente fala produção, é fazer filmes, é fazer vídeos, pode ser curtas, médias, longas metragens, videoclipes, etc. E que quando a gente fala que é via audiovisual, por exemplo, no caso, quando é videoclipe, é o jeito mais rápido e fácil do pessoal compreender. Quando a gente fala que é via audiovisual, pode ser, por exemplo, músico sendo proponente e tendo parte da equipe técnica composta por pessoas que vão prestar serviços da área do audiovisual. A importância está no produto audiovisual. Não precisa estar restrito a ter que ser pessoas do audiovisual propondo seus projetos. Pode ser culturas populares e tradicionais acessando recursos que são do audiovisual, por exemplo. Então, quando a gente entende que é via audiovisual, a gente também não está diminuindo o que é de quem é próprio do audiovisual, propor seus projetos, acessar recursos em ordem de uma grandeza maior. Isso também está permitido. De novo, reforçar o entendimento do que é o Brasil tão complexo, tão diverso, em cidades tão pequenas, e para não assustá-las, né? Então, pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, etc. Então, é muito facilitado e muito democrático. O inciso 2, ele vai tratar de salas de cinema e também de cinema de rua, que é a projeção de filmes, às vezes na praça, no parque, no calçadão, na periferia, numa empena aí de um prédio, enfim. Dá para pensar, quando a gente fala dessa exibição e projeção de filmes, esse recorte que pode ser para estímulo e estruturação de salas de cinema, ou para esse que é chamado cinema de rua ou cinema itinerante. E aí também pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica. No caso, para salas de cinema, podem inclusive ser também espaços públicos, entendendo tanto públicos ou também privados independentes, só não pode aqueles que são de salas de cinema tão comerciais, que tem várias salas de cinema, por exemplo, aqueles de shopping, né? Resumido dessa maneira. A lei vai trazer isso com recorte de quantidade de número de salas por empresa, né? Então, já delimita bem que esses não teriam acesso à lei. O que mais pode falar? Inciso 3 do audiovisual, que vai falar de, então, cursos, formações, capacitações, tudo também via audiovisual.
Podem ser cursos dispersos, diversos, espalhados, mas pode ser também um curso que tenha um começo, meio e fim, com várias frentes de atuação voltada para o audiovisual, ou que seja via audiovisual. Também pode ser a realização de festivais e mostras também de audiovisual. Pode ser apoio a cineclubes, enfim, uma grandeza ampla o que cabe no inciso 3. E o inciso 4, que vai falar mais de direitos de exibição, por exemplo, vinculados à TV pública, ou vídeos por demandas, e etc. Eu vi aqui uma pergunta solta aqui no chat, vou aproveitar para reforçar, que é o seguinte: todos os recortes populacionais, sejam eles quais comunidades forem, seja inclusive de realidades de cultura de base comunitária, por exemplo, os pontos de cultura, ou terreiros, ou, enfim, tantos exemplos possíveis, todos esses, pela redação da lei, têm direito de acessar os recursos. O que a gente precisa entender é que o regramento de como é que pode, e como será na prática, na ponta, vai depender da redação dos editais, nos municípios, pelos Hoje municípios, eu parei, pelos Lícia, essa estaduais. vaga aqui ainda E não. nesse caso, explicitar de novo o Hoje grau de chegou participação mais social, cedo. que é o seguinte: os editais só poderão ser publicados se... Tem um microfone aberto a mais aqui. Da Giselda. É isso? Giselda está com o microfone ligado. Se alguém que está administrando puder desligar, melhor para nós. Elis Regina também. Na sequência aqui. Mas o que eu estava comentando aqui, como pode muita coisa, pode ser, por exemplo, no artigo 8º, então fica mais explícito ainda. Pode literatura? Pode artesanato? Pode... Fechou o microfone de vocês, gente. Tudo que vocês Parou entenderem que pode ser. artesanato? Oi? Ouvindo de novo? Legal. Ouvimos. Fechou exatamente no artesanato. Ah, menos mal. Obrigado, Camila. Liderança nacional aí. Então, o que eu ia comentar é que todos esses, por exemplo, no artigo 8º, ficam ainda mais explícitos. Sejam quais forem as linguagens, expressões, manifestações, pode muita coisa. Pode ser de todas as possibilidades de relações de base comunitária, inclusive projetos que trabalham em comunicação e cultura. Então, pode muita coisa. Outra questão, o que a lei tem como característica macro, agora saindo dos recortes por linguagem e expressões. A lei ela tem como princípio o processo de ser o mais acessível possível, de se garantir o acesso por todos, todos. Então, para isso, é importante entender que não precisa ter a rigorosidade e a exigência do tipo de nível de documentação no período da inscrição, pode ser mais flexível. Mesma questão também no processo depois do relatório e prestação de contas. Então, eu recomendo que, caso queiram, caso possam, e assim sugiro, que leiam a lei na sua origem, para ler a lei até o final, porque ela vai tratar, inclusive, de como que é a prestação de contas do modo mais facilitado possível. Essa lei, ela vai trazer, inclusive, flexibilidades que são, assim, ações quase que sem precedentes. Assim, ela explicita coisas que nem a Aldir Blanc I abordou do jeito que foi. Ela tá uma avançada no processo de facilitação do acesso e depois do relatório e prestação de contas. Então, ela vai trazer, inclusive, que o foco está no objeto ser cumprido, ou seja, eu propus fazer uma coisa, eu posso fazer essa coisa, comprovei que fiz essa coisa, basicamente isso é o suficiente. Não precisa ter o que a gente chama, às vezes, de uma papelaria de notas fiscais e outros comprovantes, etc. e tal. Se o projeto é de menor porte, que é o ideal, que consiga pulverizar, distribuir ao máximo, facilita todo o trâmite depois também, em consequência, a partir disso. Levar em consideração que, além da Lei Paulo Gustavo, então tem um decreto que regulamenta a própria Lei Paulo Gustavo, mas também a gente tem um decreto do fomento à cultura, que aí ele pauta tanto a Paulo Gustavo, quanto o que será depois também a aplicação da relação na Lei Aldir Blanc II, ele também pauta como é que se executa a própria Lei Rouanet, que muita gente torna ela muito maior, mas que esse decreto do fomento ajuda a simplificar. Então, é importante, já que a gente está tratando de leis e, portanto, direitos, a gente também tem um exercício
de estar com a nossa diretoria e com a nossa secretaria aqui no Ministério da Cultura, também estimular que quem é sociedade civil e também quem é poder público, que assimile cada vez mais o nível de maturidade que está se dando na estrutura de gestão cultural. E que isso são direitos, né? Então, se são direitos, é importante que a gente consiga se instrumentalizar, se informar mais. Então, sempre eu recomendo que possa ler na fonte, na origem. Leia a lei, leia o decreto e leia o outro decreto. São 2 decretos para ler. Eu recomendo muito isso, porque é isso que a gente tem que se instrumentalizar. É a luta pela garantia de direitos. É disso que se trata quando a gente fala formulação de leis. Senão, a gente estaria tratando só de programas aleatórios, como se fossem questões muito soltas, e as leis dão sustentação de base maior, né? Eu vou parar por aqui, porque daí a gente abre para as perguntas, e aí a troca fica mais dinâmica, flui melhor. Senão, eu fico palestrando sem fim. Mas a ideia é a troca, né? Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Nosso mandato está feliz demais em poder descomplicar o acesso a essa política tão importante. Enquanto deputada federal, nós sabemos o tanto que a nossa base clama por informações. Vocês sabem que nós somos votados em 741 cidades, nosso mandato já foi em mais de 60, em quase todas elas a pergunta, e a Paulo Gustavo nunca parou assim, né? E é muito legal ver a participação, em especial, nós estamos aqui numa grande maioria de presença de fazedores de cultura, o que mostra a potência do nosso estado e a disposição de construir cultura em Minas Gerais. Então, estou muito feliz mesmo com a participação de geral que está colando. Queria pedir que antes a gente passar para a parte das perguntas, a gente pudesse fazer um registro desse nosso debate, quem puder ligar as câmeras, quem tiver em condições aí favoráveis, para a gente fazer esse nosso print de registro. Alô, alô, turma da comunicação, bora tirar esse sprint para nós. Mari, tá no pique aí, Mari? Bora lá? Sorrindo, hein? É luta. A galera fazendo L, eu fiz o L para isso também, gente. Vambora. Uma página foi, agora a Peraí, outra. gente, vai fazendo ainda, não para, que eu vou. Tem mais páginas aqui para tirar? Continua. É 6 páginas de presença. Sempre o L, viu, deputada? Sempre o L. Que maravilha. O povo agora que é .gov tá tendo que conter o L, mas tudo bem. Nós estamos aqui por Tá indo, gente. Para de fazer o L ainda não. Vamos para cima, deputado. Para cima. Eu tô Bora, tentando bora. aqui abrir, eu não tô Gente, conseguindo. estou anotando aqui, então. Nós já temos um time de inscritos. Quem está inscrito para falar... Continua com o L aí, gente. Continuar? Então, vamos embora. É. Continua com a câmera ligada e o L. Oi, Mari. Só mais um pouquinho. Só mais uma. 7 páginas agora de gente. Bora. A última. Tio Taba na parada. Alô, alô, Texas Pronto. City, grande tio Taba. Bem-vindo, Leônidas. Agora Então, bora lá. Está inscrito aqui o Mestre Marrom, o Manuel, Paulo Severo, Guilherme. Foi aí, todo mundo? Foi, né, Mari? Foi, maravilha. foi sim. Guilherme, o Matheus, o Cleudson. E a gente tem perguntas que veio também do chat. Eu vou fazer assim, eu vou ler as perguntas que estão no chat e logo em seguida a gente passa para os inscritos, beleza? Então, a Lenia, a Fernanda e outras pessoas pediram o edital e as informações na íntegra. A gente já colocou algumas vezes aí no chat um Linktree que tem várias coisas. É só clicar nesse link que está aí no chat que vai ter acesso. Marco Paraná pergunta: explicar como será possível usar a verba do audiovisual por setores. Por exemplo, projeto educação, artes visuais, audiovisual nas artes plásticas. Vai segmentar nos setores? O Alan pergunta: como encaixar
os demais fazedores de cultura sem ser audiovisual? O Neto pergunta: como ficarão os pontos de cultura que não trabalham diretamente com audiovisual, tendo em vista que os valores nos municípios, os valores serão poucos para quem não é audiovisual? Edilson pergunta: povos e comunidades tradicionais de matriz africana, encaixa? A Rafaela pergunta: pode ser cinema de rua com documentário de um ponto de cultura sobre religião de matriz africana? O Alex pergunta: categorias que podem ser elencadas para municípios pequenos, 70%, é necessário a exigência da proposta? O município pode construir? O município pode direcionar para a temática na contrapartida? Então, perguntas que chegaram pelo Dandara, chat. só essa E última agora, que me falhou o áudio, se você puder repetir esse do município pequeno aí, que não entendi a pergunta para mim, falhou o áudio. categorias que podem ser elencadas para municípios pequenos, 70%. É necessário a exigência de proposta? O município pode construir? O município pode direcionar a temática na contrapartida? Tá. Alex, quem pergunta? Podemos dar uma geral dessas primeiras aí? Podemos? Bora lá. Tá. Vamos ver se eu dou conta de responder um blocão de uma vez, assim, que eu não anotei todas, mas compreendi as temáticas. Primeiro que, quanto todas as possibilidades de diversidade cultural e artística acessarem a lei. Todas as pessoas físicas e jurídicas, conforme a lei proporciona, podem ser proponentes do que venha a ser produção audiovisual, que é o inciso 1 do artigo 6º. Fazer filmes, fazer vídeos, seja videoclipe, curto, média, séries, podem estar acessando recursos, tá? O que não dá para estar propondo de modo tão mais acessível, como eu estou colocando, o único recorte que tem no decreto de regulamentação da lei fala quando é longa-metragem, quando é para as séries e não para as webséries, e quando é para telefilme. Nessas categorias, aí tem que ser empresa reconhecida CNPJ do audiovisual. Exceto para essas questões, ou seja, tudo que for curta-metragem, seja ficção ou documentário, seja animação, todas as curtas, todos os videoclipes, todas as médias-metragens, todas as pessoas de arte e cultura em geral podem ser proponentes, tá? Então, cabe quem seja, nesse recorte que eu estou tratando, especificamente do artigo 6º, inciso 1, todos podem vir a ser proponentes. Mesmo, é o exemplo que foi dado em uma das perguntas, mesmo que seja ponto de cultura que não é do audiovisual, pode ser proponente e ter na sua equipe quem faça as tarefas e funções e serviços de filmagem, de edição, de, enfim, né, desde a roteirização, se quiser, enfim, todo o processo. Então, propor, né, vir a ser o proponente, seja pessoa física ou pessoa jurídica, todas as pessoas, todas as linguagens artísticas e culturais podem no inciso 1 também. E lembrar que a lei não se limita a ser só do que é o artigo 6º, que é via audiovisual. Toda a diversidade cultural ela é ainda mais garantida numa perspectiva abrangente, sem ter nenhum recorte via audiovisual, que é no seu artigo 8º. E aí vai caber de tudo. Pode ser bolsa, pode ser apoio a espaço físico independente, pode ser premiação, pode ser fazer um projeto de circulação, pode ser fazer show, pode fazer turnê, pode fazer um monte de coisa daí. Pode fazer exposição das artes visuais, pode de tudo dentro do artigo 8º. Sempre lembrar que a lei permite tudo isso. A questão é como que o município ou o estado vai lançar os detalhes de regramento dos editais. Por quê? Ele pode ter, de alguma maneira, em alguns estados e alguns municípios, inevitavelmente vai ter uma demanda X ou em outro estado e outro município uma demanda Y. Tem recortes muito diferentes. Tem recortes, inclusive, populacionais. Por exemplo, vai ter algumas cidades que vai fazer sentido a gente colocar. Por exemplo, ou Ribeirinho, ou Caiçara. Tem outros que não tem esse recorte com essa relação, então não vai fazer sentido nem ser mencionado, né?
Então, desde tipo de recorte populacional até o tipo de prioridade de linguagem, de manifestação, pode ter uma diferenciação de um estado para outro, de um município para outro. Mas a lei e o seu decreto de regulamentação é muito democrático para ser acessível, para que todos possam fazer uso. Tá? Agora, essa pergunta especificamente última que você comentou, Dandara, lembrar que a lei vai trazer que o recorte é para atender o setor artístico-cultural que foi atingido pela pandemia. Esse é o princípio e motivação que gera a lei. Então, tanto no inciso 1, quanto no inciso 3, quanto na própria artigo 8º, vai ser por chamamento público, ou por edital e outras coisas mais, para ter realmente as condições de pessoas da sociedade civil virem acessar o recurso com mecanismos de gestão que sejam mais democráticos, mais republicanos, enfim, que, por exemplo, são os editais, né? Então, é dessa maneira. Então, não é o próprio município, a própria prefeitura que vai estar propondo o projeto para essas questões. A única questão que fica um pouco mais vinculada para o próprio município pensar um método de como que vai ser executado ali, dentro de condições do que é inciso 2, quando e se a tomada de decisão local seja de fazer uso do inciso 2, que trata de salas de cinema como uma possibilidade, porque é sala de cinema, mas também é cinema de rua, cinema itinerante, né? Caso dê essa prioridade para ser sala de cinema e opte por ser um espaço que é prédio público, aí vai ter algumas relações mais de dentro da tomada de decisão de como que vai ser o uso disso. Então, e está aberto às condições dentro do que a legislação permite, né? Nesse caso, é a única exceção que tem uma relação um pouco mais assim. Ainda assim, pode ser por edital também. Pode abrir um processo para quem venha concorrer para acessar esse recurso daquilo que a sala pública precisa vir a fazer. Seja uma construção, uma obra, seja uma compra de equipamentos para poder realmente equipar aquele espaço. Às vezes nem é um espaço atualmente como sala de cinema, às vezes é uma sala multiuso, às vezes é um anfiteatro, mas ela passa a ser uma sala de cinema pelo que vem a se equipando nesse processo. São essas algumas condições que a lei e o decreto vão estar redigindo. Tirando esse caso, todo o resto não é da vontade livre, leve e solta do município aplicar para si mesmo, para dentro da prefeitura. Isso não é a natureza da lei, não. Lembrando que o prazo para os municípios publicarem o edital é agora no dia 31, né? Então, O que é o 31? Perguntando como é o prazo para os municípios publicarem o edital? Não, vamos, até legal comentar isso. Em que momento da etapa de todo um cronograma que a gente está nesse momento? Então, a gente lançou o decreto de regulamentação no dia 11, a partir do dia 12 a gente abriu a plataforma chamada Transfere.gov, que é uma plataforma que não é exclusiva da área cultural, para quem não está acostumado, é bom dizer isso, ela é de todos os setores, de todos os tipos de níveis de transferências de recursos para todas as pastas das mais diversas áreas da gestão pública, é uma relação da esfera federal com estados e com municípios, seja da área ambiental, seja da área social, de modo geral, é essa plataforma chamada Transfere.gov, que antes era Mais Brasil, que antes já foi Siconv, enfim, ela vem se evoluindo, né? Então, na Transfere.gov é onde os estados e municípios vão subir o que a gente chama de planos de ação, que podem ser bem simplificados, desburocratizados, até de certa maneira um pouco mais genéricos, há essa possibilidade, mas eles podem vir com tamanho e grau de detalhamento, é uma opção também de mostrar a maturidade do debate dentro da localidade, isso também pode ser estratégico, inclusive. Mas esses planos de ação, eles ficam abertos 60 dias, até 60 dias, depois que a plataforma abriu para o programa chamado Lei Paulo Gustavo. Então, na conta, fica até o dia 11 de julho, é a data máxima, 11 de julho, para primeiro subir o plano de ação. Então, a gente está na etapa que é plano de ação. Por isso, inclusive, que a gente tem circulado por vários estados
do Brasil todo. Eu mesmo já fui, por exemplo, para o Piauí e fui para Rio Grande do Sul, né? Já fiz isso e agora semana que vem vou equilibrar no meio, eu vou para Mato Grosso, daí fui para cima, fui para baixo, agora fico por aqui. Mas a gente tem circulado o Brasil inteiro fazendo essas formações, principalmente voltada para os dirigentes municipais de cultura, porque é de competência deles subirem os planos de ação. Então, se a gente perder o timing de não subir nem o básico de plano de ação dentro desses 60 dias, o município não vai ter direito de acessar os recursos, não vão existir os editais no futuro breve. Então, a primeira etapa é até 11 de julho, plano de ação. Os editais é depois dos planos de ação estarem aprovados, é depois dos municípios também já estarem com a sua adequação orçamentária. Isso é bom que todo mundo compreenda, que é o seguinte, até levando em consideração que é ano de PPA, né? Então, assim, todo ano a gente constrói, primeiro a LDO, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias. Todo ano a gente constrói a Lei Orçamentária Anual. E quando é primeiro ano de gestão, a gente constrói o PPA, que é daí a longo prazo, 4 anos, do que é que a gente chama dessa peça orçamentária, de modo geral. Para os editais existirem, pessoal, não basta a conta bancária ser criada e o repasse ser feito nessa conta. O município precisa se organizar em suas fichas orçamentárias internas, administrativamente falando. Então, depois que tem a ficha orçamentária, ou seja, depois que tem a adequação orçamentária, é que ele vai conseguir lançar o edital. Então, os editais, eles vão ser feitos na sequência do plano de ação e logo na sequência já tendo essa adequação orçamentária feita também. Senão não tem condições de lançar esses editais. E de novo, os editais precisam passar por algum grau de participação social, seja via conselhos municipais, seja via algum tipo de consulta pública, audiência pública ou fóruns temáticos, etc. e tal. O que a gente almeja e tem estimulado muito, viu, Dandara, e todo mundo que está aqui, a gente acredita que no mais tardar, agora a gente está ainda finalizando maio, no mais tardar agosto, os primeiros projetos já vão estar recebendo a Paulo Gustavo, tá? Então, parece que do jeito que eu falo fica muito longo, e para alguns estados e para alguns municípios, infelizmente, pode ser que aconteça isso. Porque a gente está tentando dar a chance de se organizar, apesar dos pesares, apesar das dificuldades. Mas não precisa esperar todo esse tempo tão alargado. Tá? Então, a gente já tem previsão de alguns projetos acessarem os recursos em alguns estados e alguns municípios já a partir agora de agosto, né? Nem em setembro. Acho que agora eu respondi um pouco melhor para você. Obrigada, perfeito. Olha, vou passar então para os inscritos, queria pedir para ser bem sucinto, objetivo na pergunta, a ideia, né, é ouvir mais explicações, então, 2 minutinhos para poder fazer a pergunta, eu vou avisando aqui também para concluir, primeiro mestre Marrom, depois Manuel. Mestre Marrom está aí? Mestre Marrom? Não? Vou passar para o Manuel, então. Manuel, depois Paulo Severo. Cheguei. Mestre Marrom, cheguei. Fala então, mestre Marrom, bora lá. Eu até escrevi, né? Primeiramente, boa noite, né? Para quem não me conhece, sou o mestre Marrom de Betim, Minas Gerais. Há uns bons anos aí, né? Na capoeiragem de Minas Gerais, né? A minha pergunta é simples. Por exemplo, eu tenho vários anos aí que a gente tem essa associação, né? Montada e, infelizmente, a gente não conseguiu registrar ela. A gente pode estar participando dessa lei aí, né, Paulo Gustavo? Como que funciona? Essa é a minha pergunta. Podemos Deu para fazer ouvir? bloco, mas gente que... Eu sim, bora, mestre. Agora Manuel, depois Paulo Severo. Obrigado. Boa noite a todos. Eu me chamo Manuel, eu sou daqui de Salvador, Bahia. Sou representante sindical, líder sindical e sou do Axé, né?
E aqui a gente lutamos pela fundação de associação para trazer benefícios para dentro do axé. E depois desse governo que veio aí, o passado, travou tudo. A gente está com a associação inapta e não estamos conseguindo ativar essa associação para trazer esses benefícios para dentro do axé, da associação, para a gente estar beneficiando algumas pessoas que não têm condição, né, o povoado da Cruz das Almas, de Praia do Forte. Eu gostaria de saber se tem como vocês dar esse apoio a gente aqui. Minha pergunta é essa. Obrigada, Manuel. Obrigado. Agora Paulo Severo, depois Guilherme. Boa noite a todos. Eu vou ser bem objetivo. Eu tenho 3 perguntas. Uma é para a associação. Eu sou presidente de uma associação de nordestinos aqui do município. Sou secretário de uma outra associação de religião de matriz africana e ajudei o companheiro a fundar a Associação dos Ciganos. A minha dúvida é o seguinte: eu consigo colocar as 3, né? Especificamente as 2, né? Que eu estou ligado, cadastrar as 2 que eu estou ligado. Se tem algum problema, ou eu tenho que escolher uma, ou não tem problema algum, escrever todas elas. E como que eu faço a inscrição, prazo? Porque assim, eu nunca fiz nenhuma inscrição, nunca participei de nada. As 3 estão com o CNPJ ativo, elas estão inscritas, mas a minha dúvida é como proceder aí com esse processo para poder se inscrever, tá atento a prazo, e se tem alguém que vai ajudar e orientar a gente e acompanhar nesse processo. É isso, porque eu basicamente não sei nada. Estou engateando. Eu quero escrever, mas eu tenho todas as dúvidas aí. Eu não sei nem como se escreve. É isso, obrigado. Obrigada, Paulo. Guilherme, depois Matheus. Boa noite a todos. Eu sou o Guilherme, sou de Patrocínio, sou estudante de pós-graduação em Cultura Afro-Brasileira e Povos Originários. Tenho a mesma dúvida do Paulo também, mais 2 coisas. Eu gostaria de saber se exposição entra na Lei Paulo Gustavo, e como minha cidade, o forte, é o café, que eu vivo na região do Cerrado Mineiro, se eu posso fazer algum curta-metragem, alguma exposição voltado para isso. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Matheus, depois Cleudson. Bom, boa noite, Luci, boa noite, Binho. Minha pergunta é mais com relação aos municípios. As prefeituras que não entrarem com... Está me ouvindo? Melhor? Estamos te ouvindo, pode falar. O município que não entrar com o plano de ação, o que a gente pode fazer para estar podendo participar desses projetos? Obrigada, Matheus. Fechar o microfone da Silnara. Cleudson, depois Márcio Heleno. Boa noite. Eu sou mestre Angola, né? Além de mestre de capoeira, assim como o companheiro aí, mestre Marrom. Sou também aqui representante do setorial da cultura afro no Conselho Municipal de Políticas Culturais na cidade de Uberlândia. Sou da cidade de Uberlândia. Primeiro, eu quero, né, não desperdiçar o momento, agradecer o Ministério da Cultura por estar disponibilizando esse momento e também, em especial, a deputada Nandara, né, pelo esforço. É muito importante para nós, eu que sou membro do Conselho, a gente está se reunindo, quebrando muito cabeça para poder tentar esmiuçar essa questão da LPG, da Lei Paulo Gustavo. Mas a minha dúvida ficou o seguinte: eu entendi que, a princípio, a gente estava entendendo uma parte para o audiovisual, e eu entendi, né, com o representante, o companheiro aí, que não é para o audiovisual, e sim via audiovisual, né, que é um percentual bem maior do que os demais setoriais. O que eu queria tirar de dúvida é a questão da cota, se ela é para todo recurso, inclusive o via audiovisual, né? Ou se ela é apenas para os demais setoriais. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez.
Obrigada, Cleudson, Márcio Heleno, depois Rogério. Pessoal, boa noite. Meu nome é Márcio Heleno Soares, eu sou de Caratinga. Eu tenho duas dúvidas, e a primeira é a seguinte: tem gerado muita dúvida a questão dos impostos, né? E eu queria saber se nos municípios haverá os impostos retidos na fonte, e se não, de que forma isso poderia ser feito, né? Se sim, como é que isso funcionaria? E eu quero saber também se existe um teto, né, para projetos de pessoa física. Obrigado. Obrigada, Márcio. Rogério, e a gente encerra as perguntas faladas. Tem aqui mais 3 perguntas inscritas, e a gente volta para o Binho. Boa noite, salve Maria a todos. Uma pergunta que todos congadeiros, todos pessoal de axé quer saber, porque essa lei Paulo Gustavo, ela veio audiovisual, né? 30% destinada a outras partes. Mas até hoje nós não temos respaldo da cultura das nossas cidades, né, sobre isso. Então nós estamos todos, a maioria tão leigo dessas situações. Obrigada, Rogério. Binho, chegou aqui também o seguinte: Navalha pergunta, Navalha Produções, uma dúvida com relação à aplicação para salas. No caso de sala, é legal para as instituições públicas e federais, o Museu da Universidade Federal, esse espaço poderá receber recurso? Como seria feito esse arranjo? A Jana pergunta, boa noite, e sobre bibliotecas públicas, é possível? O Guilherme pergunta, bibliotecas públicas, é possível? Finalizamos, então, as perguntas. Vou voltar para o Binho. Só mais uma aqui, do BD. Terá edital estadual e outro municipal? Pode concorrer nos dois? Alan Kelvin, Centralino, o recurso foi de 114 mil. Estiver cerca de 100 inscrições, como proceder? Beleza? Bora lá, Binho. Muita coisa. Não, tá de boa. Estou respondendo isso desde fevereiro, é pouco. Gente, vou falar de outras maneiras, talvez, às vezes talvez repetitivo, mas eu vou reforçar coisas que a maioria das coisas eu já disse, então vou tentar talvez usar algumas outras palavras, mas vou reforçar. Pode CPF, pode CNPJ. Isso quer dizer que, portanto, quem está informal com seu CNPJ pode ser pelo CPF. Podendo pelo CPF do representante do coletivo, por exemplo, caso não esteja formalizado. Isso vai poder se o edital permitir, se o edital regrar sobre isso. Se o edital não disser explicitamente sobre isso, pode dar problemas, porque foi mal organizado o edital local. Mas, em tese, por lei de jurisprudências anteriores, na esfera de outros estados, de outros municípios e da própria esfera federal, há essas possibilidades, né? Então, fica aí como dica e sugestão. Infelizmente, está na informalidade, a gente sabe que esse nosso setor é muito informal. No máximo de formalização que tem, em grande escala, é um ou outro que tem MEI, né? Então, ainda é um setor mal organizado nesse sentido, juridicamente falando, né? Então, o CPF, de modo geral, pode. A questão é que pode ter categorias... e o Quintão falou que vai comprar o cadeado aqui do... Bianca, isso, obrigado. O que tem que pensar é o seguinte, pode ter editais que sejam separados por categorias para CNPJ ou CPF, ou pode ter editais próprios para CPF, edital para CNPJ. Isso vai depender muito do arranjo de como se organiza e como quer ser pensado e organizado a gestão local de como gerir esse recurso, tá? Mas que pode, pode. Outra questão ainda, então, bom, então reforço, né? A última pergunta aí também, uma das últimas. Então, CPF, independente de ser representante de coletivo ou não, também poderia, tá? Sobre serem CNPJs diferentes, que foi a pergunta do rapaz que está vinculado a diversos CNPJs e todos estarem aptos. O que conta é o número do CNPJ que está sendo proponente. Essa é a prioridade. Portanto, CNPJs diferentes são pessoas jurídicas diferentes, portanto, são pessoas proponentes diferentes. Então, não há impedimento nesse sentido. E nesse caso, que eu acho que é interessante
saber também e deixar bem alinhado entre todos aqui, acrescentando uma resposta de uma pergunta que nem foi feita, mas que faz sentido nos assuntos, esse CNPJ ou esse CPF pode ser proponente, talvez, de mais de um projeto dentro da própria municipalidade, dentro do próprio estado, se não houver restrição do regramento local. A lei vai priorizar a não concentração, ela vai propor a desconcentração, mas pode não ter muita demanda, pode ter propostas, portanto, de um mesmo proponente ter projetos diferentes na própria localidade. Isso é uma possibilidade. Agora, levem em consideração que existe, sim, tanto o edital estadual quanto o edital municipal e também editais de outros municípios, que, se não forem restritivos de que o proponente precisa ser daquele município, pode estar aberto para que outras pessoas de outras cidades também venham a acessar, né? Isso também é um regramento que não é algo definido impositivo pela lei. Podem proponentes de outras cidades talvez virem a serem proponentes, se isso não tiver regrado no edital, tá? Outra pergunta, vou repetir explicitamente. Toda a diversidade artística e cultural tem direito a acessar os recursos da Paulo Gustavo. Pensa no exemplo do recorte que você está, que você representa. Não tenha dúvida, pode acessar, por direito pode. Tá? Não importa qual for, não importa. Seja de uma cultura mais popular tradicional, seja de uma mais transgressora, seja uma coisa revolucionária, seja uma arte digital ou de séculos, não importa. Em tese, todas as áreas das artes e culturas podem ter acesso. E vou repetir, principalmente para o mestre de Congadeiros aí, mas como um exemplo, mas para trazer para todos. Gente, o audiovisual é para vocês também. Façam vídeos, filmes curtos, registrando a vida até dessas pessoas que são as mestras da manifestação de vocês, ou da coletividade que vocês compõem e representam. O recurso é via audiovisual para filmar vocês, inclusive. Não precisa ser para fazer nada de fazer um filme de ficção, de romance, de nada. Pode ser para retratar a própria realidade de vocês, para trazer a narrativa na primeira voz, daquilo que vocês têm como vivência, história, informações e conhecimentos, para poder compartilhar, para trazer o que é que vocês fizeram até hoje, o que vocês pretendem fazer daqui para frente, qual a análise crítica que vocês têm da situação da sociedade e por que é importante essa linguagem, expressão, manifestação, grupo cultural e artístico. Então, quando a gente fala via audiovisual, é para justamente todo mundo querer acessar. Então, não tem experiência, não tem problema, porque não é você que vai fazer o filme em si. Você vai ter uma equipe que você pode chamar para fazer. Não precisa você ficar tão preocupado com isso. É uma possibilidade. Agora, de novo, vou reforçar. Vai depender também de como o edital vai estar regrado. Por quê? Porque caso a prefeitura, vou dar um exemplo bem de instância local municipal, caso uma prefeitura coloque como todo o recurso que ela tem direito do inciso 1, que ela quer fazer um grande filme longa-metragem. Vai ser uma pessoa jurídica, do audiovisual, que vai ter acesso, que vai fazer algum tipo de roteiro do que talvez possa ter parte compondo, induzido na redação do edital, ou não, fiquem abertos. Mas o recurso, a nossa intenção e a nossa prioridade é que seja mais distribuído, né? Para que permita mais pessoas poderem acessar. Vamos continuar aqui. Teve a pergunta se o município não acessa o recurso, né? Acho que foi Matheus, certo? Se o município não acessa o recurso. Lembrando, então, são ao todo 60 dias, que desde que abriu, fica contando a data de validade até 11 de julho. Se o município não subiu o plano de ação, não fez o preenchimento, dentro da data de até 11 de julho, o município perdeu a grana. Já era, não vai ter prorrogação. Porque isso é redação da lei, a gente não vai alterar a lei. Não tem condição, não tem jeitinho. A regra é a regra. 60 dias é 60 dias. E essa é uma redação que está tramitando desde a sua origem da lei lá de 2021.
Então, assim, um município que a gestão já estava eleita de 20 para 21, a gestão já sabe como foi tramitada a lei desde o Senado. É muita desatenção, e a gente sabe que isso é possível, mas a redação está praticamente inalterada. Desde o Senado, depois ela passou pela Câmara dos Deputados Federais, voltou para o Senado, voltou pela Câmara dos Federados, aprovou na maioria do Congresso, e foi, e isso sempre foi regra. Então, como é uma coisa, cláusula pétrea, digamos assim, da lei, não vai se prorrogar esse prazo. Não contem com isso, porque isso é impossível de existir. Não, mas passou de 60 dias, mas dá um jeito. Não tem jeito. Não existe, porque a gente vai ter que alterar a lei, vai ter que... Não existe, não vai ter condição de alterar esse tipo de prazo. Como é que se dá na relação na hora da prática para os munícipes que possam ter, poxa, mas eu perdi meu direito por causa de alguma barbaridade, incompetência ou má vontade, sei lá, da gestão? Infelizmente, a gente está lidando com uma lei que não é uma obrigatoriedade. Tem que entender isso, né? Ela não é obrigatoriamente a prefeitura vai ter que aderir à lei. Mas como que a lei tenta reverter, pelo menos parcialmente, isso? É o seguinte, vamos dizer que vai ter 100 municípios de Minas Gerais. Minas Gerais é muito grande, né? Então, dá para a gente chutar um número aí, de 50 a 100 municípios pequenos que acabaram não aderindo à lei. O número quantitativo real de valor não é tão expressivo assim, porque são cidades que vão receber pouquinho cada um, né? Mas na somatória vai ser impactante. Como que se dá essa redistribuição? Primeiro, por ser uma lei muito municipalista, ela vai primeiro fazer o seguinte: quem dos municípios que subiu o plano de ação dentro dos 60 dias quer mais recurso? Está tendo, porque teve um amiguinho vizinho da cidade do lado que não aderiu. E a outra também não, e a outra também não. Então, a somatória das poucas cidades que não aderiram vai poder ser acessível para aquelas que subiram e fizeram a tarefa de casa de subir dentro de 60 dias. Então, essa é a primeira ordem. Por que ela é municipalista? Porque ela primeiro gira de novo numa redistribuição entre os municípios, antes de se jogar para o Estado. Então, para vocês apelarem na cidade de vocês, vocês têm que falar assim, ó, prefeito, vai pegar mal, porque se você não quer, tem quem queira. E a grana que você não pegou, olha, vai acabar somando na cidade do parceiro vizinho aí, de alguma maneira. Vai ficar ruim para você, né? Isso é um apelo muito comum que eu tenho escutado. Aí, como que a gente tenta reverter o direito do munícipe que foi atingido porque a prefeitura não aderiu? Na segunda rodada do recurso que não foi utilizado pelos municípios, nem nessa segunda rodada, né? Não foi utilizado pelos municípios, sobrou ainda recursos na totalidade dos municípios, aí joga para o Estado. E nessa, portanto, segunda rodada do Estado, é que o Estado precisa priorizar os municípios que não aderiram. Então, é um jeito de tentar garantir um pouco de acesso, de direito dos munícipes que foram atingidos por uma relação daquela gestão local. Então, essa é a condição que a lei traz, e o decreto trabalha um pouco melhor e detalhado, mas já está desde a lei. Mas o decreto avança. A outra questão, para explicar do porquê que tem esse recorte de... O pessoal chuta meio arredondado para cima, fala até 70% é para o audiovisual e tudo mais. Vamos explicar como é que se deu a lei, o histórico dela. Gente, a gente tinha naquele momento duas possíveis fontes de recurso. Era o Fundo Nacional de Cultura, e dentro do Fundo Nacional de Cultura a gente tem também o Fundo Setorial do Audiovisual. Se, naquele momento, os recursos do Fundo Setorial do Audiovisual fossem menores, a lei se refletiria em teria mais para todo que é do Fundo Nacional de Cultura e menos porque era do Fundo Setorial do Audiovisual. Mas a realidade naquele momento é que o recurso do Fundo Setorial do Audiovisual era maior. E, portanto, por ser a fonte do recurso era aquele, é que se dá em desdobramento, em consequência, essa diferença de valores para o que é via audiovisual e para o que é ampliado. Então, não é porque é uma preferência de que queira que seja para o audiovisual, é porque a fonte do recurso original, quando foi formulada a lei, ela tinha esses dois fundos, e em um fundo tinha mais grana e no outro tinha menos. Foi por esse motivo, tá? Então, é importante explicitar isso também para todo mundo. A outra questão, sobre cotas. Cota
é regra para tudo na Paulo Gustavo. Não importa se é do audiovisual, não importa se é do artigo 8º, que é para todas as áreas artísticas e culturais. Todos os editais que vierem a ser lançados têm a garantia de 30% no mínimo de cota, sendo, a princípio, 20% no mínimo para a comunidade negra, 10% no mínimo para a comunidade indígena. Então, cota é regra para todos os editais que vierem a ser lançados. Então, o 20% e 10% é do total de vagas que vierem a acessar esses recursos. Tá? Então, em cada edital, quando for pensar nesse total, tem que ter esse recorte, regra. Sobre impostos, que foi perguntado, né? Primeiro, sempre a gente lembrar que a legislação tributária é uma lei à parte, uma lei própria, específica, não tem condições da lei Paulo Gustavo tratar de qualquer possibilidade de, enfim, não cobrar os impostos que tem por exigência de uma lei maior. Tá? Então, os impostos vão ser cobrados de um jeito ou de outro quando forem obrigatoriamente necessários. O que é que a lei avança? O que a lei Paulo Gustavo aprimora do que foi da Aldir Blanc I? A lei Paulo Gustavo vai... Fecharam o meu e abriram do Manuel. Tem que fechar do Manuel. Manuel, precisamos que você feche o microfone. Fechou agora, vamos manter fechado o microfone. Binho, abre aí, por favor. Gente, atenção aos microfones. Estamos concluindo já. Boa. Pessoal, vamos lá, hein? Até porque a gente tem outro horário, né, Luci? Daqui a pouco tem outro compromisso saindo daqui ainda. Enquanto estou aqui, Luci está respondendo outra coisa aqui. Enfim, aqui é a vida louca de Brasília, assim. Então, pessoal, sobre impostos, qual que é o avanço que a lei traz, que é muito importante? Obrigatoriamente, é regra do jogo, que todos os estados, todos os municípios, em tudo que for edital que vier a ser lançado, precisa obrigatoriamente mencionar quais são os impostos que estão envolvidos nessa regra do jogo. Então, não importa, num caso geral da redação da lei e do decreto, quais virão a ser os métodos de seleção, se vai ser prêmio, se vai ser um edital, se vai ser um chamado público, não importa a princípio, porque pode tudo isso. E a depender do valor, a depender do mecanismo, vai variar e pode ser que tenha, sim, inevitavelmente, que cobrar impostos. Então, isso é bom para todas as partes, inclusive. Não é só uma questão da garantia de não dar ruim no projeto planejado pela classe artística e cultural, porque depois chega lá no final e fala, meu Deus, agora eu tenho imposto e não tinha me planejado para isso. Não. Ter a relação do imposto, que já é obrigatório, obviamente ajuda nessa parte, na própria elaboração do projeto, ajuda depois na execução do projeto, incluindo a prestação de contas, não tenham dúvida disso. Mas ela é importante para a relação do próprio ente federado, da prefeitura, de, por exemplo, se quiser, que foi a pergunta que foi feita, pode fazer retido na fonte, se for o caso. Então, o setor contábil, administrativo, orçamentário, enfim, todo o setor jurídico dando esse suporte, é importante que as prefeituras, antes de lançarem seus editais, já se organizem minimamente disso, sabe? Isso ajuda todo mundo, não vai dar problema nem para o gestor na ponta, né? Nem quem está ali com o CPF como secretário, ou o próprio prefeito, porque está transparente, né? Todas as relações que vão ser obrigadas de estarem sendo feitas, inclusive se for o caso de poder estar retido na fonte, ou seja, todo mundo sai ganhando num bom planejamento quando é assim. Aí as últimas perguntas foram lidas pela Dandara, fala de salas de cinema, bibliotecas, né? Primeiro, biblioteca pública. Única possibilidade de biblioteca pública acessar recurso é se ela tiver algum ambiente que venha a passar a ser algum exibidor de filmes e, portanto, venha a se configurar como sala de cinema. Nesse caso, a sala pública pode vir a receber, portanto, um aprimoramento, né, da sua condição para poder se estruturar para passar a ser uma sala de cinema também, além de biblioteca, por estar exibindo filmes, etc., com uma estrutura um pouco melhor. Essa é uma condição a única possível para a biblioteca pública. Quando fala sala de cinema pública, pode, está na lei,
desde a sua origem, salas públicas e privadas, tá? Então, quem perguntou se pode, pode, é legal, está na redação da lei na sua origem. Como é que pode? No decreto fala, o decreto que regulamenta a Lei Paulo Gustavo fala, que os instrumentos administrativos que a prefeitura optar. Se a prefeitura quiser fazer um processo licitatório, pode. Se ela quiser fazer 3 orçamentos, para tentar, porque depende de qual é. Se ela fizer dispensa de licitação, pode. Se ela fizer um outro tipo de chamamento público, pode. Se ela fizer, enfim. Pode até por inegibilidade, talvez, pode. Se o jurídico e o administrativo, de modo geral, validarem que é esse o mecanismo de se fazer essa contratação, pode. Né? Dá para se firmar algum tipo de convênio, talvez? Pode, não sei. Aí vai depender da relação local. Mas todas as condições para que seja uma sala de cinema, uma sala que venha a exibir filmes, que é um espaço público, podendo ser um espaço que a princípio seja uma relação de assistência social, educação e cultura, ou uma biblioteca, ou um anfiteatro, ou uma sala multiuso, não importa, venha a ser, ela pode receber esses recursos por várias modalidades administrativas que a gestão preferir, que a gestão local optar, tá bom? Acho que é isso, respondi todas agora. Binho, Lucy, estou feliz demais de poder proporcionar um momento tão rico como esse. Queria agradecer muito as mais de 150 pessoas que estiveram presentes nesse nosso debate. Nosso mandato está aí à disposição para continuar fortalecendo a cultura no nosso estado. Vocês sabem que a gente está com assessores esparramados em 6 cantos desse estado. Então, nós sabemos muito bem qual é o tamanho do nosso desafio. E esse é só um primeiro espaço que o nosso mandato organiza para a gente ir tirando dúvidas. Então, vale lembrar que agora o prazo do plano de trabalho é 10 de julho. É muito importante que os fazedores procurem os conselhos municipais de cultura, as secretarias, as diretorias, coordenadorias, o que tiver na prefeitura, para estimular, cobrar, pressionar, para não perder esse prazo. É muito importante que já comece a fazer roda de conversa, construir pontes, movimentos coletivos para a gente poder acessar cada vez mais. Muito obrigada pela presença e a gente segue se fortalecendo e fortalecendo a cultura no nosso estado. Foi bom demais, gente. Boa noite, até mais. Pode mencionar. Pode passar para as lugares. Tchau, tchau. Dandara, depois vai passar o contato para você. Não, você tá ligado? Ligado. Para você, dos coordenadores do Comitê Paulo Gustavo aí do Estado de Minas, que aí é legal passar para a galera, para ficar em contato, eles têm tirado dúvida, inclusive eles têm organizado oitivas em todos os lugares, né? Antes da lei ser decretada também foi organizada, então acho que é bacana também ter essa ponte aí direto com a sociedade civil que tem pensado na Lei Paulo Gustavo desde o seu início. É isso. Conte conosco. Perfeito, Lucy. Maravilha. Muito feliz. Obrigada mesmo, viu, gente? Vamos embora seguir construindo. Muito obrigada, Sim, foi Lucy. ótimo. Bom trabalho, bom Obrigado corre. a todos. Amanhã eu estou aí em Brasília, a gente se encontra. Tchau, boa noite. Obrigada. Bora, hein, gente? Até mais. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Não pode. Enzo! Boa noite aí. Muito obrigado mais uma vez. Estou à tua disposição aqui em Salvador, Bahia. Boa noite a todos. Salve Maria a todos. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Axé. Obrigado, deputado. Boa noite a todos, um axé para todo mundo e até a próxima. Grande abraço aí, os capoeiristas aí, aos capoeiristas também, faço parte da Associação de Capoeira Filho de Bimba. Grande abraço.